Olá a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos para lermos, discutirmos e entendermos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né, obra de Allan Kardec. Vamos fazer os comentários e a leitura do texto evangélico, tá? Hoje nós vamos discutir o capítulo 23, Moral Estranha, tá? Vamos comentar ele na íntegra aqui, que é um capítulo um pouco menor, né? A gente vai dividir aqui, porque tem vários ensinamentos de Jesus, e geralmente como a gente faz os ensinamentos de Jesus a gente lê na íntegra, né, para não ter nenhuma interferência de interpretação. Então, são vários ensinamentos aqui durante o capítulo, tá? Então, a gente vai dividir aí a leitura dos ensinamentos e os comentários que a gente vai fazendo aí durante cada parte do capítulo, tá bem? A gente começa aqui, né, onde o primeiro subtítulo do capítulo Moral Estranha aqui é aborrecer pai e mãe, tá? O que Jesus nos diz, né? E muita gente ia com ele. E voltando Jesus para todos, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Esse ensinamento está em Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e versículo 33. E continua aqui o ensinamento de Jesus. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Esse ensinamento está em Mateus, capítulo 10, versículo 37. Isso aqui é uma coisa simples que tem de comentário aqui, tá? Porque o que a gente tem que levar em consideração, né? Primeiro, né? Quando ele foi traduzido aqui de forma literal, tá? Com a linguagem da época, o título não era aborrecer pai e mãe, tá? Era odiar pai e mãe. Então, Jesus jamais, né? Traria algo nesse aspecto, né, em odiar alguém, quanto mais pai e mãe, já que em outros capítulos aí ele tem até um capítulo que o título é honrar pai e mãe, né? Então Jesus não iria fazer algo que promovesse, que estimulasse a gente ter tal sentimento ruim, tá? Então a gente pode considerar aqui nesse primeiro trecho aqui, né, que ele não foi bem traduzido, tá? Porque era com a linguagem da época, né? Ou as palavras da época não tinham o mesmo significado de hoje, tá? Então aborrecer pai e mãe ou odiar pai e mãe, né? Ele era talvez tinha um outro significado à época, tá? E aí, como o Evangelho, a Bíblia, né, todo foi traduzido de forma literal, né? Então talvez não seja bem isso que Jesus quis nos dizer, tá? A gente vai estudar aqui mais para frente o que Jesus estava querendo nos dizer aqui com esse aborrecer pai e mãe aqui, tá? O segundo subtítulo aqui do capítulo, né, também começa com o ensinamento de Jesus, tá? Que é abandonar pai, mãe e filhos, tá? Que Jesus nos diz, né? E todo o que deixar por amor do meu nome a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Os ensinamentos estão em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então disse Pedro: Eis que aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que uma vez deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos. Logo, neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. Ensinamentos estão em Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. E continuando aqui, tá? E disse-lhe o outro: Eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor dos bens que eu tenho em minha casa. Respondeu-lhe Jesus:
Nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse ensinamento está em Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62, tá? O que diz aqui, aí sim, juntando a primeira parte lá do aborrecer pai e mãe, né, e abandonar pai, mãe e filhos aqui, né, que Jesus estava querendo nos dizer aqui. Aqui a gente já vai conseguir já interpretar um pouquinho do que Jesus estava querendo passar para a gente, né. A gente tem que tentar procurar entender, né, o pensamento que Jesus evidentemente queria passar aqui para a gente, né, que os interesses da vida futura, eles devem estar acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, tá? A gente tem que pensar sempre na vida futura, na vida pós-túmulo, né, pós a desencarne, porque o verdadeiro reino de Deus está no mundo espiritual, tá? E Jesus, quando estava falando aqui para a gente de abandonar pai, mãe e filhos, né, ele estava falando, na verdade, né, ele estava usando uma forma de nos transmitir a ideia de falar de renúncias, tá? Então ele estava dizendo o que pra gente? Que a gente precisa renunciar muitas coisas para seguir as leis de Deus, seguir a Jesus, tá? Então ele estava falando dessas renúncias, de sacrifícios que a gente tem que fazer para segui-lo, tá? Então a gente precisa interpretar corretamente essas palavras, né? Não se trata de abandonar, né? De abandono, mas sim de renúncias, tá? Então ele até usa aqui, Allan Kardec usa um exemplo aqui para tentar explicar isso, né? Que ele fala que é como um soldado, né? Que vai para a guerra para defender a sua pátria, né? Ele não está abandonando a família, né? Ele está sendo convocado para defender a sua pátria, né? E a família aguarda o seu retorno, né? Então, neste caso aqui, quem está seguindo o caminho de Deus, de Jesus, né? Muitas vezes tem que fazer renúncias que, de fato, é renunciar muitas vezes à própria família, tá? E o mundo, né, está cheio dessas dolorosas separações, mas nem por isso as afeições são rompidas, tá? Elas não se rompem, as afeições, né? Porque as afeições, elas são afeições do espírito, não do corpo, tá bem? Então não importa a distância, né? E o espiritismo mostra que os laços verdadeiros, né, de afeição, que são do espírito, como eu disse, né, e não do corpo, esses laços não se rompem nem pela separação após a morte, tá? Então, muitas vezes a gente está aqui encarnado e algum ente querido já desencarnou, esses laços de afeição não foram quebrados porque esse ente querido já desencarnou, não. Os laços permanecem, tá? E eles, na verdade, esses laços, eles se fortificam ainda mais na vida espiritual e eles fazem parte da depuração, aí, da evolução do espírito, tá? Esses laços que nós temos, tá bem? Então, o que Jesus estava querendo nos dizer é que muitas vezes temos que renunciar aqui, né, a muitas coisas, inclusive muitas vezes relações familiares, relações aqui carnais, para que a gente consiga atingir aí o objetivo de segui-lo, né? O próximo item aqui do capítulo, né, chama deixar os mortos e enterrar os seus mortos, tá? E começa com o ensinamento de Jesus aqui também, tá? E a outro disse Jesus: segue-me. E ele lhe disse: Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Esse ensinamento está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Aqui eu diria até que é simples o que Jesus está querendo passar para a gente, né? Não era uma censura aqui para que o homem fosse sepultar o seu pai ali, né? Não tinha a ver com isso também, tá? Por isso que é importante a gente sempre entender o que Jesus estava querendo nos transmitir, né? O que ele estava querendo passar para a gente é que a verdadeira vida, né? Demonstrar aqui para a gente que a verdadeira vida é a espiritual e não é a vida material, né? E depois que o corpo de carne se foi, né? O espírito desencarnou, não tem mais nada ali por mais que tenhamos aqui rituais de sepultamento, né? Mas a verdadeira vida é espiritual. Então Jesus ensinou, né? Dizendo uma outra frase, tá? Não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, tá?
Então, que era muito mais importante divulgar, né, o reino de Deus do que um simples sepultamento de um corpo, ainda que esse corpo seja de um ente querido, tá? Era isso que Jesus estava querendo transmitir aqui pra gente, tá? E o último subtítulo aqui, que é quase mais até da metade do capítulo, tá? Que a gente vai se alongar um pouquinho mais, e no final a gente vai ler um comentário aqui de Allan Kardec, tá? Para ficar claro aqui o que Jesus estava trazendo pra gente, tá? Começa com o ensinamento de Jesus, né? Que é não vim trazer a paz, mas a espada, tá? Vamos lá. O que Jesus disse pra gente, né? Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os mesmos domésticos. Esse ensinamento está em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Jesus continua aqui, ó. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá, numa mesma casa, 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho, e o filho contra o seu pai, e a mãe contra a sua filha, e a filha contra a sua mãe, e a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Esses ensinamentos estão em Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Não há, né, quando Jesus diz dá essas lições aqui pra gente, né, não há blasfêmia nem contradição de Jesus nas palavras, tá? Ele apenas quis nos dizer que toda a ideia nova, tá, que ele trouxe uma nova ideia, né, encontra oposição, tá? Então ele não ia trazer a boa nova, como ele mesmo disse, né, e todos aceitarem de forma pacífica e todos aceitarem de primeira ali o que ele estava trazendo, né? Mas na verdade alguns aceitariam, como foi o que aconteceu, mas não houve nenhuma ideia nova até então, né, no mundo, que não tivesse oposição e que essa ideia não fosse implantada sem lutas, tá? Jesus vinha proclamar, trazer, né, uma doutrina que tinha como base, né, minar, né, minimizar os abusos em que os povos da época viviam, tá? Então existiam poucos que ganhavam e que abusavam de poucos, de muitos, né? Poucos ganhavam e muitos sofriam, né? Então os povos da época sofriam muitos abusos, né? Então ele veio como base minar isto, tá? Que é a lei do amor, da caridade, né? Que poucos exerciam poder sobre muitos, né? E por isso, né? Até por isso que ele diz aqui que a nova ideia não ia ser tranquila de ser divulgada e não ia ser se implantada sem lutas, né? Por isso mesmo ele foi morto, o mataram, né? E aqueles que o mataram, que o julgaram, né, julgaram que a morte dele, né, que a morte do homem, da parte física dele, faria a ideia desaparecer, né, mas na verdade a ideia não dependia lá apenas dele quanto homem encarnado, né, a ideia, como era verdadeira, era uma ideia verdadeira, que até então a gente não tinha nenhuma passagem de Jesus aqui na Terra, né, ele é a verdade, né, se desenvolveu mesmo com o desencarne dele, né, e até hoje a gente segue tudo aquilo que ele nos ensinou, né, o cristianismo está até hoje presente na vida do mundo, né, e se desenvolveu toda essa ideia porque estava nos desígnios de Deus, tá, foi uma coisa que prevista por Deus, né. E os adeptos, né, da nova doutrina, né, naquele momento ali, ou mesmo posterior ao desencarne ali de Jesus, né, não se entenderam sobre a interpretação das palavras dele, né, e o que fez surgir desde o princípio de quando Jesus estava, logo após o desencarne dele, né, numerosas seitas, né,
que pretendiam ter posse exclusiva das informações, da verdade, né? E em 18 séculos, né, que foi o tempo até que o Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, foi escrito, e Allan Kardec fez a codificação, né, do Espiritismo como um todo, né, ninguém conseguiu entrar em acordo, assim, porque tiveram várias seitas, todos eles achavam que tinham a única verdade, né, a posse exclusiva da verdade, e nenhuma conseguiu dar certo com a outra, eles não conseguiram entrar num acordo, né. E eles esquecem, né, que nessas seitas, né, que o mais importante do que Jesus disse, e o mais importante dos preceitos divinos como um todo, né, era a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, né, e não lutas, guerras, que até hoje a gente vê, lutas religiosas, guerras religiosas, né, e o que fizeram, né, ao invés de ter uma união, né, dos povos, já que muitos das brigas religiosas são baseadas em cristianismo, né? Então, as seitas se voltaram uma contra as outras, travando guerras sangrentas, né? A gente pode ver na história aí do mundo, né? E é um fato, né? Comprovado que as guerras religiosas elas foram muito mais cruéis que as guerras políticas, por exemplo, né? E com certeza isso não é culpa da doutrina que Jesus nos trouxe, tá? É culpa do homem, né? Que não soube interpretar aquilo que Jesus estava trazendo, né? E ele nunca disse para ninguém um se colocar contra o outro, quem não acreditasse da sua doutrina tinha que travar uma batalha, uma guerra contra outro, né? Ao contrário, ele sempre trouxe para a gente que todos os homens são irmãos, todos são filhos de Deus, né? E que Deus é soberano, misericordioso, né? E ele sempre pregou que nós devemos amar o próximo, né? Inclusive os nossos inimigos, né? E fazermos bem a quem nos persegue. Então, jamais Jesus quis trazer algo de divisão, de guerra, de conflitos, jamais isso. Isso é uma coisa feita pelo homem, né? Então, a responsabilidade dessas batalhas, dessas guerras, não tem nada a ver com a doutrina de Jesus, né? Mas de quem interpretou falsamente, falsos profetas, aí como vimos em outras lições, né, utilizaram as palavras, os ensinamentos de Jesus em benefício próprio, e daqueles que ignoravam as palavras que Jesus disse, né, que dentre elas, né, a mais importante é que o meu reino não é deste mundo. Então, quem ignorou isso, travou guerras aqui, travou conflitos, né? Por conta de dogmas e coisas que acreditavam, mas, na verdade, muitos dos que provocavam isso estavam fazendo tudo em benefício próprio, né? E Jesus, ele previu que deveria acontecer, porque esse tipo de coisa. Por isso que ele fala, até no título aqui, né? Não vim trazer a paz, mas a espada, né? Por que ele diz isso, né? Porque ele sabia que o povo não tinha, naquele momento que ele encarnou, e logo após ele sabia que ia demorar para que a humanidade se desenvolvesse, evoluísse, né? Então ele sabia que deveria acontecer guerras, e tudo isso que de fato aconteceu, porque ele sabia da inferioridade da natureza humana ali naquele momento, né? E que ela não seria transformada, a evolução, o universo não dá saltos, né? Então, ela não seria transformada subitamente ali a humanidade, né? Ela demoraria um tempo. E até que isso acontecesse, com certeza iam ter batalhas de cunho religioso. Então ele já previa isso até pela inferioridade do ser humano até aquele momento ali, né? Para finalizar, né, a gente vai ler um trecho aqui desse subtítulo aqui de Não Vim Trazer a Paz, mas a Espada, né, que Allan Kardec nos traz. Começa assim, né? Quando Jesus disse: "Não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão", seu pensamento era o seguinte: não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas para as quais o meu nome servirá de pretexto. Porque os homens não me haverão compreendido, ou não terão querido compreender-me. Os irmãos separados pelas suas crenças lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família, que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos.
como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E anseio porque se acenda, para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecedora. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade. Vou fazer uma pausa aqui, né? O que é o Consolador, o Espírito da Verdade? É o Espiritismo, tá? Ele previu ali, quando ele estava aqui encarnado, ele deixou dito, né? Que ele traria, quando o campo estivesse preparado, ele mesmo diz, né? Um Consolador, o Espírito da Verdade. E a gente chama que o Consolador é o Espiritismo, né? E o Espírito da Verdade é o Evangelho, tá? O Evangelho traz as informações da verdade para a gente, né? Então, continuando aqui, né? Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, que dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender. Porá termo à luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem solução, que só carreta desolação e leva o distúrbio até mesmo ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde se encontram os seus verdadeiros interesses, no tocante a este e ao outro mundo, e verão de que lado se acham os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Nesse momento, todos virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. O Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. Não o pode fazer, entretanto, sem destruir os erros. Como Jesus, ele se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, cercados nos seus últimos redutos, tentam ainda barrar-lhe o caminho e levantam contra ele entraves e perseguições. Eis porque ele também é forçado a combater. Mas a época das lutas e perseguições sangrentas já passou, e as que ele tem de suportar são todas de ordem moral, sendo que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos, as de agora durarão apenas alguns anos, porque a luz não parte de um só foco, mas irrompe de todos os pontos do globo, e abrirá mais depressa aos olhos, aos cegos. Aquelas palavras de Jesus devem ser entendidas, portanto, como referentes à cólera, que, segundo previa a sua doutrina, iria suscitar, aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência, às lutas que teria de sustentar, antes de se firmar, como aconteceu com os hebreus antes de sua entrada na Terra Prometida, e não como um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal devia provir dos homens, e não dele. A sua posição era do médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, revolvendo os humores malignos do enfermo. Tá? Esse último trecho aqui mostra, né, pra gente o que eu fiz a pausa ali de falar que o Espiritismo vem realizar aqui as promessas de Cristo, né? Então ele é o Consolador, tá? Ele é a verdade. E ele traz para a gente agora a batalha que nós travamos não são mais como antes, ainda a gente vê lá, principalmente no Oriente, né? Mas dentro do próprio cristianismo a gente já não vê mais batalhas sangrentas, né? Mas é uma batalha de ordem moral. E ela não deve demorar tanto tempo como as batalhas sangrentas, tá? Isso mostra até, inclusive, que a gente está num processo de transformação de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, né? Tendo em vista que o Evangelho foi escrito por volta de 1860 aqui, né, as lições, né, e a gente, estando aqui em 2024, já está praticamente findando o processo de transformação do planeta, né. Então, de fato, essa transformação está sendo muito mais breve do que praticamente 1900 anos ali que demorou a anterior, né. Então é isso que diz o capítulo, tá? Espero que todos aqui tenham um capítulo mais complexo, né? Porque até o título dele já nos deixa aí com
com essa estranheza, né? Moral estranha, chama o capítulo, né? Porque a gente tem que interpretar aquilo que Jesus de fato nos diz aqui, para não termos nenhuma interpretação equivocada, ou acha que Jesus ia trazer algo que não fosse boa para a humanidade, ou algo que promovesse a caridade ou o amor, né? Então é isso, que a paz de Deus e Jesus fiquem com todos, graças a Deus.